Podcast Desenrolando com Estilo. Aqui a gente fala de tudo, onde a ideia flui. Com estilo leve, com amor e um papo transformador. Vai, 1, 2. Dá um joia que é mais fácil pra gente. Fica os dois de frente. Pode. Bora lá! Podcast Desenrolando com Estilo. Hoje um programa especial Com a nossa nossa primeira dama, futura primeira dama. Se Deus quiser, resultado do dia 27 vai ser positivo e a Zana vai ser nossa futura primeira dama aqui de São Bernardo do Campo. Zana Lima, obrigado Imagina, é um prazer estar aqui. ceder seu tempo pra nós aqui. Vamos bater um papinho tranquilo. Leve, vai. descontraído, como eu falo o slogan do programa, a gente vai falar de tudo, mas com muita leveza. Tá ótimo. Bora, é um prazer estar aqui com você. Zana, pra gente, nosso programa ele sempre fala, né? A gente conversa de tudo. Então, pra começar, como que foi que você conheceu o Marcelo e um pouquinho da história dessa família que vocês montaram aí, que hoje tem até uma netinha. Uma neta. Então, a gente se conheceu, eu conheço o Marcelo, na verdade, desde criança, né? A gente morava na mesma rua, no Jardim Telma, e eu conheci ele menininho, igual aquela foto ali com aquele cabelinho de índio. Eu sou 8 anos mais velha que ele, né? Então eu vi muito ele brincar no quintal com meus irmãos de fubeca, bola de gude, eles jogarem bola na rua. Então estou muito acostumada com ele desde muito cedo. E quando ele foi se tornando adolescente, a gente engatou um romance e estamos até hoje, já com essa família, né? Tivemos 2 filhas, agora uma netinha, e a gente está aí. Quantos anos juntos? Tem 24 anos que a Uma gente está vida. junto. Uma vida. Que lindo, que história bonita. Uma Né? história longa, 24 anos tem muita coisa, né? E passamos por bastante coisa já, né? Foi quase uma... as pessoas falam que a gente pega uma criança para criar, né? Mas, embora ele seja 7, 8 anos mais novo do que eu, Marcelo sempre foi muito responsável, né? Assim, ele sempre teve uma cabeça muito adulta. Ele é um adolescente muito responsável, começou muito cedo a trabalhar, né? Então, ele sempre foi muito paizão, sabe? Muito Maduro. maduro, muito ciente do que ele queria para a vida, aonde ele queria chegar, como ele queria fazer. E é isso assim que ele é. E paizão, como que ele é, paizão? Ele é um pai bobo. Tá sendo um avô bobo também. Babão, É, avô babão, babão. babão. Ele é um ótimo pai, ele assim, embora foi bem difícil, né? Porque ele sempre trabalhou muito, então em tudo que ele faz, ele se dedica 100%, 100%. E antes, quando a gente tinha a distribuidora de bebida, ele também era dessa mesma forma, assim, sem horário para trabalhar. Se tiver que fazer, vamos fazer hoje, amanhã é outro dia. Ele não tem horário, ele gosta muito de trabalhar. Mas com as filhas, ele sempre foi assim, meio que bobo, sabe? Pode, pai? Pode. Pai, quero isso, toma. Pai, faz assim, faz. Vem com a sua mãe. Até um dia que eu falei pra ele, é pra dizer não. Nossa, ele nunca quis se indispor com as meninas. Tinha que ser eu pra se A indispor. mãe era mais rígida e o pai mais babão, tolerante, pode fazer tudo. Pode comer doce, pode assistir, pode brincar na rua, pode tudo. E agora, como vô, eu acredito que ele é Aí piora. a mesma coisa. Ele é incentivador? Muito, muito. Ele incentiva muito, sempre incentivou muito minhas filhas. Quando a Gabi tinha algum problema na escola, falava, eu não consigo, consegue? Consegue. Não existe essa palavra, vai lá, faz, toma. Incentivar. Muito, a tudo. A estudar, trabalhar, viajar. Ele é um super pai, é porque ele teve um pai assim, né? Sim, Então seu ele João. pegou o exemplo do pai dele. Seu João era assim, um pai muito presente, muito auxiliador, um pai Amável. amigo, amável. Então, isso é dele também. O DNA. É o DNA do seu João. E quando o Marcelo quis começar na política, se candidatou para vereador, você ajudou ele desde o começo, entrou junto com ele de cabeça? Do Marcelo entrou para a política, ele tinha acho que 24 anos, né? Quando ele começou com um projeto, era só um projeto, né? Então ele começou com um projeto social 2 anos antes, e aí ele foi se firmando,
dele sempre foi isso, de ajudar as pessoas, né? Primeiro com os funcionários, estava sempre ajudando os funcionários, incentivando. Começava como ajudante, ele já falava, olha, vai tirar sua carta para você virar motorista, né? Trabalha assim, trabalha assado. Ele sempre foi muito à frente do tempo dele. Marcelo sempre foi assim. Então ele incentivava tanto os funcionários quanto o pai a crescer. Pai, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer desta forma, vamos trabalhar assim. Quando a gente começou, a gente trabalhava com caneta ainda, caneta e papel, né? E ele que viu a necessidade de informatizar, de colocar prateleiras diferenciadas na loja, de aumentar, de comprar caminhões. Então, quando ele saiu para vereador a primeira vez também, a gente foi para a rua, eu andava com as meninas na perua, né? Batendo de porta em porta, pedindo voto, levando material. Então, sempre eu ajudei, mesmo que à distância, por detrás, mas sempre eu ajudei. Isso foi 2008 ou 2012? Começou, quando ele se tornou vereador foi em 2008, né? Mas isso começou mesmo em 2006, o trabalho. 2006 já. É. E para você, como você vê isso, assim, tá na política através do Marcelo, o que você acha dele como político? Eu sei que é a mulher, mas eu falo cidadã. Ah, não, eu mesmo como cidadã, eu acho ele, assim, não vou falar que eu sou suspeita, que eu não posso usar essa palavra, né? Mas Marcelo, como eu disse, ele é muito dedicado no que ele faz. Tudo que ele pega para fazer, ele vai até o fim mesmo. Ele está sempre querendo melhorar no que ele faz, ajudar. Ele é um ótimo político. Assim, ele tem uma visão muito grande. Ele é muito carismático. Ele é uma pessoa de um coração maravilhoso. Ele realmente tem amor pelas pessoas, por todos, sabe? E assim, eu falo até que ele, depois que entrou para a política, ele esqueceu muito da família para se doar para a política, né? Para as pessoas, na verdade. Eu não vou falar nem sim, nem para a política, mas até por isso que eu dizia muitas vezes assim, falava, meu Deus do céu, eu perdi meu marido, porque olha, a gente está nesse ato político agora, assim, trabalhando mesmo para a política há 45 dias, né? A gente tem. Mas desde que começou toda essa trajetória, são muitos anos que a gente vem lutando, então que ele é incansável, né? Quando foi deputado, ele vinha e voltava de Brasília e chegava, não ia para casa, ele ia fazer as prestações de conta. Ele é muito empenhado no que ele faz, então eu só posso. Essa ausência. Nossa, muito. De marido, de pai, das meninas. a mãe de filho, né? Porque ele gosta muito do que ele faz. E ele faz com amor, ele realmente se doa pro que Eu ele faz. visualizo o Marcelo, sempre falei isso, ele é muito humano. Muito. Então acho que isso que levou ele a se dedicar às pessoas, né? Bastante. Ele realmente, ele não é aquela pessoa assim que ele quer fazer a política, ele não é assim, esse político que quer política, mas não quer pessoas, não. Ele, muito pelo contrário, você vê que até nossa campanha foi diferenciada, né? Sim. Ele quer mesmo sentir esse calor humano, trazer as pessoas para perto, que as pessoas façam parte desse projeto, né? O resultado disso é a gente fazer as caminhadas, vocês veem, né? Tanta gente envolvida, tanta gente numa felicidade, que as nossas caminhadas são muito alegres. Diferentemente, eu acho que nunca existiu isso na política, né? De você trazer pessoas assim para caminhar e cantar. Até o jingle dele é a história dele, não é um carnaval. É a história dele contada num jingle, né? Então as pessoas aderem muito isso e fazem realmente parte disso, dessa história, né? Que é maravilhoso. Você imaginava chegar de vereador nessa campanha tão grande a prefeito? Com essa força que tá? Olha, eu vou te falar uma coisa. Vai parecer assim que é soberba, mas não é. Na verdade, tudo isso é um projeto de vida do Marcelo, né? Ele foi construindo isso ao longo dos anos. Então, é óbvio que assim, a gente imaginava que um dia iria chegar, mas não assim com tanta força, tanto apoio da população, sabe? Assim, que você não precisa ficar... Você chama e quando você olha aquela multidão, é muito prazeroso isso. Ver tanta gente, sabe? Sonhando o mesmo sonho. Essa é a palavra, né? A palavra para tudo isso, para descrever, é gratidão.
Mas o Marcelo é o que ele transmite, amor, paz, amizade, união. Ele não faz diferença da população. Não. Ele é do povo, abraça todo mundo. Nós somos né? todos iguais. É muito carinhoso e isso cativa as pessoas. Sim. Acaba aproximando ele mais da população, porque a população sente querida por ele, que ele não está fazendo a diferença. Mesmo sendo um vereador, um secretário, um deputado ou um futuro prefeito, se Deus quiser, né? Será? E você, como você vê, Osana, o Marcelo foi o único candidato a prefeito, né? Nós tínhamos 5, que fez uma pasta exclusiva para pessoa com deficiência, pois nenhum outro candidato, eles abraçam a causa. As pessoas com deficiência é como se fosse uma classe excluída. Já ouvi dizer que eles falam que eles não contam como voto, porque como as pessoas com deficiência têm dificuldade de sair de casa e não têm a obrigação de votar, então eles não se preocupam com ela. Só que é uma classe tão grande hoje aqui em São Bernardo. Mais de 80 mil pessoas. 80 mil pessoas. Então eu acho que é uma população assim, grande, que tem muito a oferecer, muito a fazer, e os prefeitos deveriam de dar, não só os prefeitos, tudo, né? O governo. Deveriam de dar essa atenção. Como que você vê isso, Marcelo, ser o único a abraçar essa causa e fazer essa pasta em seu plano de governo? É aquilo que você falou, né? O Marcelo, ele é muito humano. Então, assim, não tem como você viver numa cidade tão grande como São Bernardo e ver todas as pessoas, sem acepção, né? Você tem que olhar como um todo. Independentemente de ser deficiente, qual seja a deficiência, são pessoas que pagam impostos, que vivem na cidade de São Bernardo e que está aqui, e que a gente tem que olhar por elas, né? E essa é a visão dele. Eu tenho que fazer para todos, independentemente, como ele mesmo diz, se vota em mim, se não vota em mim, independente de partido, quem governa, governa para todos. Né? E isso a gente tem que ver desde do menor ao maior. Não é só ele, somos todos nós, né? Como cidadão também temos que pensar dessa forma. Assim como eu tenho o meu direito, você tem o seu, e o meu acaba onde começa o seu. E a gente tem que respeitar. É assim que ele enxerga e vê tudo isso. Então ele enxerga todo mundo com igualdade. Com sem igualdade, sem distinção. De classe social, de cor, de credo, somos todos iguais. Marcelo vai fazer diferença em São Bernardo. E se Deus quiser, São Bernardo vai ser a cidade modelo, inclusiva para... É o que queremos. A gente colaborou bastante na questão do plano de governo, na criação, e deu para sentir isso, assim, realmente ele criou uma pasta para isso, e tem propostas próprias para aquilo. Tem algumas propostas que uma é sobre acessibilidade. A nossa cidade e o Brasil inteiro não tem acessibilidade. A acessibilidade, ela é uma palavra que vem se transformando, vem se fazendo as pessoas entenderem que é dar acesso a todos. Que é isso, não é só para cadeirante. Um idoso, o carrinho de bebê. Mara Gabrilli fala que as calçadas são preconceituosas, porque elas não aceitam salto alto das mulheres, de tanto buraco. É verdade. Elas evitam acidentes. A gente sabe que tem a lei. E foi criado o projeto Rota Acessível, que é para fazer as principais rotas de São Bernardo. Que a gente tem que começar, que é isso que o Marcelo pediu. Para se finalizar algo, primeiramente você tem que dar o primeiro passo. Né? Que é começar. Para fazer a mudança acontecer, você tem que começar. Você tem que ter a boa vontade, pelo menos, de começar e entender quais são as dificuldades, do que precisamos, para que seja concluído todo esse trabalho, que também não é fácil. É isso. Ele pediu exatamente isso. Porque não adianta a gente falar que vai fazer acessibilidade da cidade inteira. Sim. Tem 4 anos de governo, não vai... Tem que começar de alguma forma. E vai ser exemplo para os outros. Mas você já vivenciou essa dificuldade de acessibilidade? Vocês têm algum parente, pessoa com deficiência? Olha, o Jefferson, que inclusive estava na caminhada com vocês, né? Ele é primo do pai do Marcelo, né? Então, o Jefferson era uma pessoa comum, né? Era um adolescente e ele teve um problema e hoje se tornou um cadeirante, né? Ele não tem movimento algum, né? Não fala, não tem movimento. Então, ele é o maior exemplo, né? Que a gente tem de que realmente precisa ser feito a diferença. E não é só porque a gente tem proximidade, tem acesso a pessoas assim, mas porque hoje a gente vê que tem de tudo na nossa cidade. Tem várias pessoas. As pessoas com deficiência, elas ficavam mais trancadas em casa, né? E hoje não.
Hoje elas Graças a Deus. saem para fora, elas Queremos. vão passear, né? Não precisa ficar recluso dentro de casa, escondido. Escondidos. Né? A gente também tem que ter acesso Vida a tudo, normal, né? sem preconceito com ninguém, para que todos possam viver, porque precisamos, A né? pessoa com deficiência é uma pessoa, eu falo, está na Comum. cadeira de roda, é apenas um detalhe, uma característica nossa que não nos impede de fazer Sim. nada. Mas às vezes as dificuldades de acessibilidade É o que dificulta- impede. É o que nos impede, né, de estar na sociedade, de Sim. estar Fazer incluso, parte fazer dela. parte, é. Mas somos pessoas normais, comuns, como qualquer outro. Construímos famílias, trabalhamos. Tem vida, né? Temos, A gente só precisa, sim, desse trabalho mais inclusivo e acessível da cidade. E até por essa questão ser muito recente, a gente sabe que tem cerca de 80 mil pessoas com deficiência. Eu fico às vezes meio travado porque o IBGE saiu recente e já está atrasado de novo, né? O número saiu, mas já mudou. Já mudou, com certeza. Mas tem uma das propostas do Marcelo. que é o censo. Exatamente, que a gente precisa fazer o censo. A gente precisa, né, ter um número de pessoas Exato, para né? saber o que a gente vai Cadastro, trabalhar, né? Sim. É o que eu falei, acho que muitas pessoas ainda ficam escondidas, né? Por isso que não se tem um número exato de pessoas, né? Sempre é você, eu conheço alguém, você conhece alguém, mas tem outros que não se conhecem, né? E que estão reclusos. Essas pessoas precisam vir fazer parte, né? De todo esse projeto, até para que se saiba o real número das pessoas, porque 80 mil pessoas é um número alto. Fora as Muito famílias e alto, profissionais sim. envolvidos. Que se envolvem em tudo isso, né? Não são só 80 mil pessoas, tem a família, Família. né? Por exemplo, você tem um filho, por exemplo, Tem. né? Então, quer dizer, você já é um a mais, né? Que de uma forma ou outra ele ajuda, auxilia você, Sim, né? Ele, sua mãe sim. e toda a família, né? Acaba envolvida nessa Causa. que é muito grande, né? Muito grande. É um número muito A gente alto. precisa fazer, que é uma das propostas do Marcelo, fazer a localização até para Sim. levar, montar a clínica, né? O centro de De dia. centro-dia, mais assim, perto, Claro, para que seja já acessível a isso, todos. para eles terem acesso aos tratamentos. Por isso o censo se faz muito necessário. Exatamente. Sem o censo a gente tá tirando no escuro, né? A gente vai tentar, mas Sim, não é uma você não certeza. tem exatamente, né, a dimensão de quantas pessoas são, de quais dificuldades de cada um, porque embora vocês dois são cadeirantes, mas cada um tem Sim, a eu sou sua teto, dificuldade. ela para, né? Né? É completamente diferente, Aham, né? A igualdade é a cadeira, isso. né? Mas de restante, Família, né, que não é só a pessoa com deficiência, a gente tem uma família Sim. por trás. E um dos projetos também do Marcelo é aquele cuidar de quem cuida. Porque as famílias, elas se dedicam tanto, às vezes, ao filho, esposa, marido, e acabam se esquecendo, acabam Sendo às esquecidas. às vezes elas não conseguem trabalhar, se qualificar. Então a gente precisa Cansativo valorizar. também. não tem como, né? Alguém que cuida de alguém, ela abre mão da vida dela para cuidar de alguém. Exatamente. Né? E esquece de se cuidar, vai ficando para trás, né? E isso é muito importante, cuidar de quem cuida, porque essa pessoa também precisa de cuidados. Exatamente. Porque se ela cair, quem cuida daquela outra pessoa, né? Eu tenho um caso na família, né? Eu tenho uma irmã, ela é professora, muito inteligente, mas ela de uma depressão evoluiu para esquizofrenia e não aceita tratamento. Então, minha mãe, quem cuida dela, acaba ficando doente também, né? Porque é uma pessoa que tem vários pensamentos, muito inteligente, não aceita tratamento. Até para chegar no diagnóstico dela foi muito difícil, levou mais de 20 anos. Porque os médicos falavam, não, isso é uma depressão, né? Mas ela criava muitas histórias. Ela pega um caderno de 10 matérias e em meia hora ela acaba com o Nossa. caderno, escrevendo. Muito Então, rápido. Uma Meio de capacidade fuga. melhor. Sim, tem. Se você conversar com ela, você não fala que ela tem alguma coisa. Porque ela é muito inteligente, ela tem uma dicção muito boa. É professora de português, inglês. Ótimo. Então, é difícil, foi muito difícil diagnosticá-la.
E isso se faz muito importante. Hoje, a gente precisaria que mudasse a lei, que você conseguisse internar uma pessoa contra a vontade dela, Sim. porque ela, às vezes, é um perigo para ela própria. Para ela própria. Porque a doença dela faz com que ela tenha muitos surtos, muitos delírios. Se torna agressiva. Se torna né? agressiva. E Ela eles se não torna- aceitam, né? Não. Nem a internação, muitas Não, vezes nem a o medicação. próprio Não, nessa tratamento. hora Não, a a gente minha já não tem irmã mais aceita. consciência, né, do que Não, tá fazendo. é porque ela perde a consciência, né? Ela entra num mundo paralelo, de ideias paralelas e contrária a tudo aquilo que está ao redor dela. E é bem Você, difícil. sendo agora eleita também, uma primeira dama, a gente faz bastante trabalho social, né? Sim, Até pela sua religião, você já tem esse dom de ajudar ao Claro. próximo. Caridade. E como que você pensa nesse trabalho social, tanto assim relacionado à sua irmã, da conscientização das pessoas? Você tem algum projeto em criar algo? olha, a gente fala muito em... Fala não, né? É um projeto mesmo e executável da Secretaria da Mulher. Porque geralmente quem fica com essa carga é a mãe, é a irmã, é a filha, é a avó, e sempre é o feminino, Sim. né? E a gente vê isso como uma necessidade muito extrema, né? Então, o que a gente quer criar? Uma Secretaria da Mulher voltada para a mulher, um atendimento não só para pessoas assim, mas mulheres em vulnerabilidade, que sofrem agressão física, psicológica, patrimonial, todo tipo de violência. E a pessoa assim, ela não quer participar de um grupo, ela não vai se abrir, ela não vai contar jamais, ela vai contar somente para uma pessoa. E mesmo assim, é um trabalho minucioso a se fazer, né? Porque a mulher adoece e ela não quer falar que está doente. Às vezes ela nem percebe que está doente, Sim. né? Ela vai levando, e quando vê já está no extremo, né? E a gente precisa ter esse momento de desabafo, de conversa, né? Psicólogo, psicoterapeuta, até por que não dizer exercício físico, né? Requalificar essas mulheres para que elas tenham uma autoestima elevada, para que se sintam capazes, né? De recomeçar a vida. E a própria valorização da mulher, Sim. porque hoje muitas mulheres são arrimo de família, né? Elas A maioria. que mantêm a sua família. Então é Sim. muito importante também a valorização delas. Com certeza. Eu sou suspeito. Minha mãe tá no céu e minha avó também. Eu não tenho mais família. Também eu tenho rede de apoio, que são meus amigos, que são minha família. Sim, Então é importante demais se não tiver esse tipo de suporte. Porque a gente não tem um suporte público ainda hoje não, para as pessoas com deficiência quando não tem mais família também. Então é algo que tem que ser pensado no futuro, né? Porque sim, a pessoa com deficiência ela tá envelhecendo. Antigamente morria mais cedo. mais cedo. E consequentemente os familiares vão antes dessas De todos. pessoas. Né? As pessoas, elas pensam, quando a gente fala pessoa com deficiência, eu não vou ser deficiente. Mas não é bem assim. Eu nasci sem deficiência, adquiri através de um acidente de carro. O Alan é a mesma coisa. Também. Só que tem assim, as pessoas vão ficando idosas e elas vão ficando com dificuldade de locomoção. De então locomoção. elas acabam, não que elas sejam deficientes, mas elas vão usar uma cadeira de rodas. Sim, Então pra gente uma levar nossos muleta, pais, uma muleta, bengala. um andador. Exatamente. Então assim, eu vou ficar velha. E aí? Todos nós vamos envelhecer. Não é? Esperamos envelhecer, né? Vamos. Fé em Deus, vamos. Sim, Viver muito, muito. E a gente precisa de ter essa acessibilidade. Então as pessoas precisam ter essa consciência que não é para os deficientes, é para todo mundo. é para todo mundo, Porque um dia né? a gente vai ficar idoso. A gente precisa né? deixar algo que dê qualidade de vida, né? Exatamente. Um meio de locomoção bom até para os nossos idosos, porque nós vamos ser idosos e vamos chegar numa fase da vida que andar na calçada para ir no mercado vai ficar difícil. Isso tem que Já ter uma pela campanha, própria- né, pra para própria pessoas ficarem idade. conscientes de que todo mundo quer envelhecer e uma hora vai. Vai. Eu mesmo já tô lá. Tá não, tá Tô com não. o pezinho lá, tô com o pezinho lá. Esse trabalho vai ser assim, um trabalho de bastante conscientização, né? Que Sim. vai ter que ser feito aqui. A gente precisa primeiro conscientizar a população, Sim. né? Educá-los para isso. E isso tem que ser assim, algo que você... o certo seria, na verdade, ser isso de escola, a partir da escola, da educação, né? Porque aí, cultural, vamos dizer assim. Porque aí você já cresce com isso em você,
né? Antigamente a gente era educado de uma forma e hoje as mães se veem obrigadas a trabalhar, né? Deixar o filho um tempo na escola. A escola não serve para isso, para dar a educação que o pai e a mãe dá. A escola ela foi feita para educar, para preparar você para o futuro, né? Mas a educação básica ela é dentro de casa, né? Respeito, amor ao próximo, isso é pai e mãe que ensina, né? Para os filhos. E falando em escola também, um dos projetos do Marcelo é criar a creche noturna para essas mães e pais que trabalham à noite terem onde deixar o filho, porque às vezes não moram perto de familiares, né? Não tem pessoas que possam dar o suporte para eles. Então isso também é um projeto excelente que nunca teve aqui em São Bernardo. É um projeto assim que tá criando muito bochicho, né? Porque é uma creche noturna, então todo mundo fica espantado. Como você vai fazer? Quem é da educação fica desesperado, né? Achando eu vou ter que trabalhar de noite. Não é bem isso, né? A gente também tem que ver com a lei, né? Que é a lei, a legislação, primeiramente, porque a gente tem que respeitar, o princípio básico é esse, né? Os horários, o que o juizado de menores aprova, né? E se criar um horário mais acessível para que as mães possam trabalhar, estudar e saber que o filho está na creche, está respaldado, né? Está num lugar seguro e que ela não precisa ficar desesperada. Às vezes a gente não tem com quem deixar e acaba nem podendo trabalhar, né? Podendo trabalhar. Ou estudar. Questão, até falando de creche noturna, também tem o cartão saúde. Sim. Que vai dar prioridade. A gente é uma cidade rica. A gente é uma cidade que a gente não tem esporte praticamente para pessoa com deficiência hoje. Não tem um time de basquete, que é básico. Sim. As doações de cadeira de rodas são cadeiras muito básicas. Você acha que é possível mudar isso numa cidade como São Bernardo? Tudo é possível, né? A gente com boa vontade, querendo fazer e indo atrás de recursos, eu acho que a gente precisa investir muito no esporte, não só para deficiente, mas para as crianças como um todo, para o adolescente, né? Tirá-los das ruas, não só na escola particular, mas na escola municipal, né? Também tem que ter isso, ser investido nisso, para que as crianças saiam da rua mesmo, né? E passem mais tempo nas escolas, fazendo esporte, estudando, que vai dar mais qualidade de vida, né? E a gente, assim, chegando lá, a gente vai ter o céu como limite para ajudar e buscar melhoria para a vida de todos, que é o que a gente deseja. Eu sou suspeito do esporte, apaixonado. Que bom. Zana, a gente sabe desse lado humano, o Marcelo conversa com todo mundo. Nós sabemos que existe uma secretaria municipal e uma estadual da pessoa com deficiência. Sim. Assim como os governos municipais e estaduais têm que conversar. O Marcelo é um cara aberto para essa conversa, para a gente poder produzir mais? Completamente aberto, acessível. Ele é acessível. Eu acho que, Marcelo, desde que entrou para a vida pública, eu nunca vi alguém que tenha tanto contato de celular com o munícipe como ele. O celular dele não para de tocar, não para de mensagem, ele é muito acessível. Eu acredito que vocês saibam disso. Né? Eu desafio alguém que conheça o Marcelo a dizer, eu não tenho o telefone dele. Eu nunca falei com ele no particular, por mensagem ou por uma ligação, porque ele é muito acessível, aberto ao diálogo. Né? É como ele diz, quem ouve mais erra menos, e ele é muito isso. Exatamente. Então a gente vai conseguir, tenho certeza que a Secretaria da Pessoa com Deficiência vai ser mais produtiva, né? Produtiva, realmente, vai tá aberta ao diálogo, às ideias, né? Porque assim, o que precisa-se para governar? Precisa ouvir quem vai ser governado. Porque quem não ouve, você não consegue saber. Como eu vou saber o que você quer se eu não ouvir você? Se eu não tiver um diálogo com você? E assim é pra vida, né? É um casamento, é um casal que vai viver junto. Se a gente não conversa, não existe diálogo, acaba o relacionamento. A gente, para ter um relacionamento bom, a gente precisa ouvir, discutir, né? E discutir, que eu falo, de uma forma saudável, né? Porque assim, todas as pessoas divergem, mas a gente chega num senso comum. O que é melhor, vamos fazer o que é melhor. Acredito que seja assim. E ele também, a diversidade, né? Saber, assim, respeitar. Eu acho isso, mas o correto é fazer assim, como você disse. Você acha assim, mas o correto é fazer como eu acredito que seja. Né? Então, vamos estar abertos, com certeza, para todos os diálogos. Precisamos um governante que esteja aberto. Aberto ao diálogo, para todos. A gente tem uma secretaria realmente que ela foi feita
por fazer. Ela não tem trabalho. Não. Ela foi feita para trabalhar vertical, conversar com as secretarias, mas nenhuma tem a obrigatoriedade de falar para ela o que está fazendo. Ah. Ela ficou perdida. Então, Quase Precisa de uma inexistente. reestruturação, né? completa. Isso também é uma das propostas do Marcelo, a reestruturação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Sim. para que a gente possa cuidar, E ela é uma valorizar. secretaria da pessoa com deficiência e cidadania. Então ela é ampla e tá parada. A gente pena. precisa ter uma reestruturação, né? Que como você vai trabalhar, que é isso que você falou muito sobre conscientização. A parte de cidadania tá ali. Sim. Mas não exerce a função, então não tem como, né? É importante as secretarias trabalharem entre si, Claro. de verdade. Lógico. Uma precisa saber o que acontece com a outra para poder trabalhar. Como se trabalha sem se conversar, sem se dialogar? Não tem como. Uma depende da outra, é um ciclo. Sim, é um ciclo. É um ciclo. Nisso, até um tema que hoje está em alta, que é o autismo. Existe um centro de referência sendo criado pelo Estado, mas pelo número de pessoas com deficiência que a gente já falou, acho que é necessário ter um municipal, né? Com certeza. E trabalhar entre si os equipamentos públicos, né? Para dar certo, tem que ser assim. Você tem que criar, você tem que executar, colocar pessoas que realmente entendam do que está fazendo, né? O autismo é um assunto que hoje em dia ele é muito falado, mas pouco feito. Por quê? Porque você precisa capacitar pessoas para isso. Precisam ter pessoas capacitadas, né? Os profissionais precisam realmente saber o que eles estão fazendo, estar capacitados para isso. E a prefeitura, o governo precisa dar esse suporte para esses profissionais. Não é só deixar a criança lá, ou o adolescente, ou o adulto que seja, por estar. Você tem que capacitar para o trabalho ser bem feito, para aquela criança se desenvolver, né? Tem que ter o suporte, porque senão nem a criança ou o adulto Sim. consegue Nem o professor, profissional. nem o profissional e muito menos a criança vão conseguir se unirem, né? Se juntarem para fazer um trabalho, a criança desenvolver, o professor está bem alicerçado, está contente no que está fazendo, né? Está fazendo algo realmente para produzir. Eles precisam de uma boa comunicação Sim. para eles se entenderem, né? E ter um Exatamente. resultado. Precisa ser bem preparado para As isso. terapias, né? E hoje tem os profissionais que são os cuidadores nas escolas. Sim. E a gente tem um número alto, mas ainda falta. Falta. Exatamente pela desvalorização, né? Pelo não profissionalismo, porque eles também precisam estar capacitados Capacitados, né? para estar ali, para fazer aquilo. E hoje, na verdade, eles também não estão, né? Eles não têm a valorização, que eles precisam disso. Precisam ter cursos, precisam ser valorizados, precisam ser bem instruídos para desenvolver o trabalho. É como você trabalhar de auxiliar de produção se você não sabe. Você não tem essa perfeição para fazer. Precisa ter. Tudo na vida você precisa estar preparado para fazer aquilo. Qualificado, vocês têm que estar qualificado, né? Para que o seu serviço flua bem. Para que você dê um bom suporte, Sim. exerça um bom trabalho. Com certeza, em tudo que a gente vai fazer. A gente tem bastante lei municipal, estadual e federal. Falta muito fiscalização. Marcelo já foi secretário de Serviços Urbanos. Sim, E era um secretário que ficava muito em cima. muito atuante. Vai ficar em cima? Vai ficar em cima, pode ter certeza. Precisamos de muita Quem estiver fiscalização. trabalhando vai ser para isso, para fiscalizar, para que o serviço seja realmente feito. Para não seja só falado, mas que seja feito, executado. A Marcela é uma pessoa muito atenta a tudo isso, né? Então, com certeza, você pode ter certeza que isso vai ser. Uma das leis é a acessibilidade até nos comércios. Sim, Que nós, pessoas com deficiência, que a Temos gente acesso, possa né? ter acesso. E nós estávamos dando uma caminhada pelo centro, e aí eu até falei assim, Alan, observa, a loja fez a rampa, verdade? Aham. Ela obedeceu, Tá lá. tá lá. Só que para você chegar na rampa, você tem que subir o degrau primeiro. Você sobe o degrau e depois você vai pra rampa. Você Não tá levanta, acessível. anda, E pega a cadeira. Não, mas eu fiz, né? Eu cumpri a lei, tá, a rampa tá aqui. Mas aí por isso que precisa muito da fiscalização. a fiscalização precisa estar de acordo, não é só fazer, né? A calçada, primeiramente, tem que estar de acordo. Não adianta a loja fazer a parte dela e a calçada não está de acordo. Como você vai chegar até lá? Tem que ter acesso a tudo. A tudo. Então precisa de bastante fiscalização para que
para cumprir a né? lei. E sempre, como o Marcelo fala, muito amor, muita paz, sem briga. Não precisa Não é? de briga. A gente Quando tem boa conversa. vontade, quando todo mundo está disposto ao mesmo Ajudar. objetivo, que é fazer dar certo, é diferente. Mas é aquilo que eu disse, todo mundo tem que estar focado e voltado para o mesmo O objetivo. amor vence tudo. Tudo. A união A união faz a força. faz a força, né? É. Tá vendo? Essas são as palavras fortes do nosso candidato a prefeito Marcelo Lima. A união faz a força. E a gente, cidadão de São Bernardo, de pessoa com deficiência, pode contar com você no governo, com o Marcelo? Com certeza, estamos aí para isso. Por isso que até hoje a gente conseguiu trazer todo esse povo para perto, né? Porque é assim que a gente quer, que as pessoas estejam perto para poder dizer quais são suas ideias, suas necessidades. Por isso o plano de governo foi feito com a ajuda de tanta gente, né? Um plano de governo feito a partir daquilo que a população precisa. 30 mil pessoas. Quem não participou foi porque não ligou, não deixou sua sugestão, Site. né, no Não site, quis fazer parte. não quis fazer parte, né? Mas quem quis está fazendo parte da transformação. E essa campanha do Marcelo, eu acho que foi a com maior destaque no Brasil. Essa campanha com muito amor, com essa caminhada, com essa alegria, com música. Você vê que não parece um ato político. Não, É uma união, assim, que leva muito amor e paz e vai todo mundo junto. Foi eu muito tenho certeza diferenciada. que isso foi um destaque, assim, gente, maravilhoso. sim, foi isso que a gente quis trazer, né? Que a gente queria trazer as pessoas para perto. Porque a política, a gente sabe que todo mundo está Afasta. muito afastado da política. Não adianta a gente reclamar se a gente não fizer a nossa parte, né? O cidadão tem que aprender a fazer parte, né? Para poder cobrar, para poder exigir, né? Não adianta jogar seu voto fora, não adianta não fazer parte da democracia, porque depois você não tem quem cobrar e como cobrar. A gente tem que fazer parte, seja lá como for. Por isso que a gente quis algo bem leve, sem ser aquela mesmice de sempre, sabe? Brigando, xingando, Cansativo. falando mal um do outro. Não, a gente não falou mal, a gente foi levando nossas propostas de um jeito alegre, dentro da música. Para quê? Para que fosse algo que atraísse a população, que chamasse a população para perto. Eu quero fazer parte. Né? E mesmo assim a gente vai caminhar, você vê, as pessoas estão trabalhando, estão passando, estão sempre dando tchau, fazendo 20, acenando, dizendo eu estou aqui de alguma maneira. E é espontâneo. E é espontâneo. Não tem nada ofertado para essas pessoas, não tem nenhuma obrigatoriedade. É tudo assim, vem você também. Por onde a gente passa, alguém que está na calçada, que pode, ela vem para junto da caminhada fazer parte. Tudo coração. Tudo coração. Eu falo que quando a pessoa fala assim, eu não quero fazer parte, ela já se posicionou. Sim. Aí ela só aceitou que o outro vai decidir tudo pra ela. Esse é o ruim. Quando a gente vê alguém falar, eu vou anular meu voto, eu vou votar em branco, eu não vou votar, a multa é pequena, a gente fala, sempre tenta falar para as pessoas, né? Mostrar. Você precisa fazer a sua parte. Como você vai cobrar? Mas ninguém presta. Então, você faz a sua parte e cobra do outro que ele faça a dele. É assim que tem que ser. Sempre tem uma pessoa boa. Sempre tem alguém Sim. do bem que quer ajudar, que quer fazer a diferença. É assim, São em todos tudo iguais. existe o bom e o mal. O mal profissional, o mal médico, né? Aquele que já deixou de amar a profissão há muito tempo, né? Aquele que tá lá pelo salário, às vezes tá lá desgostoso com o salário, né? Com o trabalho, com as pessoas. Mas também existe aquele profissional muito bom no que faz por amor, que faz realmente voltado para aquilo que ele está fazendo. E assim é o Marcelo. Nosso podcast chegando no final. Mais um fim, que Ai, tava A tão gente bom. quer ficar aqui horas, né? Conversando. É, tão tantas suave. coisas. Mas você gostaria de deixar alguma mensagem, falar algo? É o seguinte, dia 27, próximo domingo, é o dia da democracia, né? É o dia em que a gente vai eleger o nosso próximo prefeito. Então, você que ainda não decidiu por quem você quer, leia as propostas do Marcelo. Lembre-se que a gente precisa de pessoas que não estão aqui, que passaram a campanha toda falando mal, atacando, criticando, mas que sim trouxe a sua proposta de trabalho, tem um plano de governo baseado naquilo que o cidadão quer. Então pense bem antes de votar. E se você decidir por nós, é 20. Marcelo Lima.
chegamos mais a um fim. E se foi tão triste porque é o fim, é porque foi bom. Foi Queriam ótimo. mais. Sim. Zana, gratidão pelo tempo que você Eu deu que pra gente. agradeço. Tempo é a coisa mais importante que a gente tem. Na vida. Super obrigado. Muito obrigada. Eu por que ter doado agradeço. seu tempo pra Esse nós. tempo precioso que vocês também dedicaram a nós, né? É muito importante. Muito obrigada. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe A todos nós. a todos nós sempre. Muito obrigada. Obrigada a vocês também que nos acompanharam. E até o próximo. final. Até o próximo. Beijos. Legal.